compreender o seu significado. Aquilo que eu falei agora. Nós lemos, não entendemos, mas daqui a pouco o Espírito Santo revela para nós. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O que Deus quer dizer com isso? Daqui a pouco a pessoa culta, estudada, com 2, 3 faculdades, com não sei o que, com pós-graduação, ele vai ler a Bíblia e não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem revelação. Por quê? Ele não tem o Espírito Santo de Deus na vida. Então quem tem o Espírito Santo, irmão, quem sabe por mais analfabeto que seja, quem sabe por mais iletrado que seja, quem sabe por maior dificuldade que esteja, quem sabe fez só a primeira série, mas mal sabe ler, não consegue aprender. Tem gente aqui na igreja, na nossa igreja, que aprendeu a ler na Bíblia. Tem obreiros aqui que aprenderam a ler na Bíblia, que não tiveram condição de estudar, mas hoje, lendo a Bíblia, eles têm discernimento, entendimento, coisa profunda que quem sabe os autores não têm. Por quê? É o Espírito Santo de Deus na Bíblia. É a revelação do Espírito Santo da palavra de Deus. Então, por isso, irmão, o Espírito Santo é tudo para nós. É tudo em nossa vida, para discernimento da palavra, para direção, é tudo. 5.4. Tendo sido, na sua totalidade e verbalmente dada por Deus, as Escrituras não possuem erro ou falha em tudo o que ensinam. Então, pode ver, irmão, a Bíblia Sagrada, ela tem uma sequência de Gênesis ao Apocalipse. Você começa e tem uma sequência histórica, não tem um erro, não tem uma falha, não se contradiz. Aliás, a Bíblia se completa. Tem alguns pregadores que pegam trechos do Antigo Testamento e vão lá no Novo Testamento e eles se fecham. Por quê? A palavra de Deus, ela não se contradiz, ela se aperfeiçoa. 5.5. A autoridade das Escrituras fica inevitavelmente prejudicada caso sua inerência divina absoluta seja de alguma forma limitada ou desconsiderada, ou caso dependa de um ponto de vista acerca da vontade que seja contrário ao próprio ponto de vista da Bíblia, e tais desvios provocam sérias perdas tanto para o indivíduo quanto para a igreja. Ou seja, é alguém que duvida da inerência da palavra de Deus, da inerente palavra de Deus, da seriedade da Bíblia, da certeza da Bíblia, da infalibilidade da Bíblia. Se alguém duvida disso, irmão, daí tem gente que fala assim, eu acredito em partes da Bíblia, não acredito em tudo. Não, irmão, a Bíblia, ela tem toda a palavra de Deus. E tem um trecho que fala assim, ai daqueles que tirarem um tio ou uma vírgula da minha palavra. Então, aquele que distorce a palavra de Deus, querendo enganar, quem sabe, o próximo, querendo enganar para ganhar, quem sabe, em algum sentido, ele vai ter um preço a pagar. Porque ele está mexendo não no livro normal, ele está mexendo na palavra de Deus. Certo? 6.0. Explicação e base bíblica para a autoridade bíblica. Vamos lá. A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer na Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele, diz o teólogo Wayne Grudem. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Tem gente que usa assim, a Bíblia contém. Não, a Bíblia é. Porque irmão, não tem outro termo, ela é. Escrita por homens, mas inspiradas por Deus. Ao contrário dos apócrifos. Elas foram escritas por homens, mas não tem inspiração divina. Ela tem inspiração humana também. É escrita por homens e inspirada por homens. Então, por isso, eles são chamados apócrifos, e na nossa Bíblia eles não estão. Certo? Que foram ordenadas para que escrevessem de forma fiel aquilo que lhes foi dito. Certo? Então, vemos alguns fatores que garantem a autoridade bíblica. Todas as palavras na Escritura são palavras de Deus. 6.1. A Bíblia diz isso a seu próprio respeito.
O apóstolo Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e ainda diz que a sua completa utilidade em várias áreas da vida e da necessidade interior e exterior do homem, caracterizando a autoridade, a inspiração, a inerância e a suficiência bíblica para o homem em qualquer situação ou dificuldade da sua vida. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Pedro nos afirma que nenhuma escritura veio de propósito humano. Entendam isso, irmão, não existe propósito humano. Existe o humano que escreveu, mas propósito humano, direção humana não tem. A Bíblia, ela é um propósito divino. A Bíblia, ela é dirigida por Deus. A Bíblia é escrita por Deus, ela é ditada por Deus para nós, certo? Deus poderia descer, ou com a mão dele escrever, enfim, mas não, ele chamou os profetas, chamou todos os escritores da Bíblia e inspirou eles para escrever a palavra segundo a sua ordenança, certo? Vamos em frente, 6.2. Somos convencidos a aceitar as reivindicações da Bíblia de que ela é a palavra de Deus. Vemos que a partir do momento em que lemos a Bíblia, se inicia uma ação do Espírito Santo. Aqui é importante. Tem pessoas que não mudam a vida, que não se ajeitam, é porque não lê a Bíblia. Não lê. Não lê. E aqui, olha, isso aqui é muito sério, está escrito aqui, ó. Vemos que a partir do momento em que lemos a Bíblia, se inicia uma ação do Espírito Santo, nos mostrando que as palavras da Bíblia são divinas, pois o próprio Espírito Santo passa a falar ao nosso coração por intermédio delas. Tu lendo a Bíblia, irmão, a Bíblia vai estar te exortando, a Bíblia vai estar te corrigindo, ela vai estar te ensinando, ela vai estar te moldando. Até esse dia falei num culto aí, até está na outra, não está na minha Bíblia aqui, deixa eu citar aqui, o que acontece com pessoas, uma universidade fez um estudo, pessoas começaram a ler a Bíblia. Está aqui, ó, está aqui, ó. Pessoas começaram a ler a Bíblia Sagrada. Olha o que aconteceu com elas. Isso uma faculdade pegou as pessoas e estudou, de propósito. Um estudo feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudam 40 mil pessoas nos Estados Unidos, de 8 a 80 anos. Então, 40 mil pessoas de 8 a 80 anos de idade. Eles queriam apenas ver como eles estavam interagindo com as Escrituras. Eles acabaram descobrindo uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo. Eles foram para outra coisa, mas descobriram outra. Daí aqui, ó, quando lemos a Bíblia, quando eles leram a Bíblia, essas pessoas, uma vez por semana, só uma lidinha, quem sabe no culto, quem sabe uma vez por semana, isso poderia ser um culto de domingo, mostra um efeito quase insignificante em algumas áreas chaves da sua vida. Quase insignificante. Por quê? Tem gente que vem na segunda-feira, irmão, nem Bíblia não tem, ele vai ali e está acompanhando só ali, ele lê ali, acha bonito e tal, ficou por isso. Não passa disso. Daí, ó, o mesmo ocorreu em que as pessoas que leram a Bíblia 2 vezes por semana, pouca coisa também. Já quando leram a Bíblia 3 vezes por semana, houve um sinal diferente e algo aconteceu. Por quê, irmão? O Espírito Santo, que eu falei antes, começou a trabalhar, começou a agir, começou a mudar, começou a mostrar as nossas feridas. É assim, irmão, a Bíblia aponta a nossa ferida, nosso machucado. E a mais profunda descoberta foi quando leram a Bíblia 4 vezes por semana, nem todos os dias. Ela mostrou um efeito profundo na vida de quem leu, algo mudou radicalmente. Vamos aos exemplos que eles citaram. O que mudou? Lendo a Bíblia. O sentimento de solidão caiu 32%. Lendo a Bíblia 4 vezes por semana. A pessoa se sentir sozinha. Por quê? Tem a presença do Espírito Santo, tem a presença de Deus. Aumentou, diminuiu a solidão.
Problemas com raiva, diminuiu 32% também. Amargura em relacionamento, como casamento, a relação com os filhos, diminuiu 40%. Se acerta melhor, se entende melhor, conversa melhor, ouve melhor. Um cede um pouquinho aqui, o outro cede um pouquinho ali, por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando. Essa que é a diferença, irmão, entendam isso. O alcoolismo caiu 57% de quem bebia, só lendo a Bíblia. Então por isso nós temos que falar em alto e bom som, irmãos. Leiam a Bíblia. Esse povo aí fora, leiam a Bíblia, porque lendo a Bíblia, o Espírito Santo começa a entrar em ação, o Espírito Santo começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a agir, começa a mudar as pessoas. Tu acha que por que nós estamos aqui? Nós somos mudados um dia, eu e vocês. Por quê? Porque houve a presença de Deus em nossa vida, o Espírito Santo. Ele que nos muda. Para finalizar aqui, sentimento de estagnação espiritual, condição ou estado de quem não flui, nem se movimenta, a pessoa está dele, deixa a coisa andar aí, se tá bom o culto, tá, se não tá tudo bem, se a palavra tá boa, tá, não se preocupa. E tem muita gente assim na igreja, irmão. Tanto faz como tanto fez. Entrou, saiu, mas se o ar está gelado demais, reclama. Se está muito quente, reclama. Mas não dá glória quando é pregada a palavra. Essa é uma estagnação, isso é uma preocupação. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Mudaram, 60% delas melhoraram lendo a Bíblia 4 vezes por semana. Contato com pornografia, caiu-se 61% quem lê a Bíblia 4 vezes por semana. Muito sério isso. Outros dados, o comportamento da fé, olha bem, comportamento da fé, de querer ajudar, de querer pegar, vamos lá, vamos para o culto hoje, vai ter o culto lá, vai estar alguém de fora pregando, olha, leia a Bíblia, assista a nossa live. Isso é interagir. Sabe o que aconteceu? Aumentou 200%. 200%. Não foi 100%, foi 200%. Por quê? Porque a pessoa começou a sentir a presença de Deus na vida. E para finalizar aqui, o aumento no discipulado, isso que eu falei, de ajudar, de convidar, de querer trazer a pessoa para a igreja também, aumentou 230% de quem lê a Bíblia 4 vezes por semana. Então qual que é o segredo, irmão? É ler a Bíblia. Qual que é o segredo? É a oração. Qual que é o segredo para ser abençoado? É estar na igreja, é na presença de Deus. Amém? Vamos em frente. Vamos para o 6.5, página 44. Mais um pouco, vamos fazer um intervalo aqui, depois terminamos. Outros indícios. A Bíblia é historicamente precisa, tem coerência interna, contém profecias que se cumpriram centenas de anos mais tarde e estão a se cumprir hoje. Influenciou e influencia os rumos da história humana, muda a vida de milhões de pessoas que encontram a salvação por intermédio, tem em seus ensinos uma beleza singular e majestosa e de uma profundidade que nenhum outro livro pode superar, e afirma centenas de vezes que é a palavra de Deus, certo? Então a Bíblia tem esse, por exemplo, a história de Jesus, o nascimento de Jesus. Isaías, irmão, profetizou, Isaías deixou escrito, Bruno, 700 anos antes de Jesus nascer. Como é que Deus não está no controle disso? Imagina, não é 70 anos uma vida nossa, não, é 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías escreve: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava profetizando. Então, a Bíblia, irmão, ela se confirma. As profecias que na aula passada o Anderson pediu, quantas profecias se cumpriram hoje? Não dá para saber a quantidade das profecias bíblicas, mas grande parte das maiores se cumpriram. Guerras, rumores de guerras, a Bíblia diz isso antes de tudo está acontecendo. Pai brigando com filho, filho brigando com pai. O esfriamento espiritual, as pessoas só pensam em si, não pensam mais nos outros. As pessoas aí fora, irmão,
nós temos Deus na vida. Nós temos que sempre buscar uma alma, aquela alma que está sofrida, que está sofrendo, que está escravizada pelo diabo muitas vezes. Deus nos colocou aqui. Os anjos queriam vir fazer o nosso trabalho, irmão. O Senhor falou, não, tem lá os meus servos. A igreja está aqui para isso, irmão. Nós estamos aqui para isso. Ah, mas isso, pastor, não, é para cada um de nós. Isso é para a obreira, para quem é chamado, não. Todos somos chamados para fazer a obra. Todos, você é uma atalaia, você é uma bênção, você é um escolhido. Você tem que abrir a sua boca e falar. Jeremias disse, Senhor, eu sou uma criança, não sei nada. Deus falou para Jeremias, abre a tua boca, que eu encherei das minhas palavras. E que é o segredo? É ter coragem, a primeira coisa é ter coragem. E abrir a boca. E o resto, irmão, começa a fluir. Se eu falei com o rapaz assim, irmão, eu comecei a falar de Jesus, comecei a falar, sabe, com uma leveza, e fui falando, e a pessoa me olhava, e vinha as coisas na minha cabeça que eu escutava na igreja, vocês falar, sabe, e vinha, e fui falando, e a pessoa, meu Deus, mas como é que sabe tudo isso? Ele falou lá na igreja, é a Bíblia. Então é assim, irmão, o Espírito Santo é que faz esse papel. Nós aprendemos e está aqui, ó. Mas como é que vão aprender se você nunca leu? Se você nunca ouviu ninguém falar? Daí como é que vai lembrar? O Espírito Santo vai lembrar. Então você tem que ter lido, estudado ou ouvido alguém falar, para depois na hora certa você lembrar, para você ser uma bênção. Amém, irmãos? Vamos lá. Então, em virtude do exposto, aqui tem umas tremas aqui, diz assim, não crer em qualquer palavra da Escritura ou desobedecê-la é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. É muito forte, certo? Vamos lá então, 7.0, veracidade das Escrituras. Deus não pode mentir e nem falar com falsidade, conforme Hebreus 6,18. Todas as palavras nas Escrituras são inteiramente verdadeiras e não contêm erros. A palavra de Deus é o padrão definitivo da verdade. Nenhum fato novo poderá contradizer a Bíblia. Irmão, o que estão estudando para tentar derrubar a Bíblia, vocês não imaginam. O que estão tentando cientistas tentar estudar para dizer que a Bíblia, que o homem veio do macaco, essas coisas nada, que foi uma explosão e não sei o que. Então sempre, quanto mais estudo, mais reconhece a veracidade da Bíblia. Quanto mais eles se aprofundam, mais conhecimento, mais a Bíblia está assim. A Bíblia é certa. A Bíblia, sabe, não tá, ela não se contradiz, não tem erro. Ninguém vai achar nunca o erro da Bíblia. Pode ser a pessoa, mas sabe por quê, irmão? Porque Deus é o autor da Bíblia. O autor de toda a ciência, toda a sabedoria que deixou escrito. Então tu acha que vai deixar um erro para alguém pegar e para contradizer a palavra e para envergonhar o Evangelho? Não, irmão. Vocês nunca vão ver isso. O Evangelho nunca vai ser envergonhado. E falei na aula passada, os cristãos em 2022 eram 34%. E a projeção para 2026 é 38%. E quem me disse, o Henrique me disse que a projeção em 2032 é 51%. 32, a projeção é 51%. O que é isso, irmão? É a palavra de Deus fazendo efeito. É a palavra de Deus movendo. É a palavra de Deus convencendo as pessoas. O que faz isso? É o homem que vai crescer? Não, irmão. Nós somos usados por Deus. Mas quem que faz? Quem muda a pessoa? É Deus. Quem convence o pecador é Deus. Porque a palavra é dele. É ele que faz todas as coisas. Vamos em frente. 7.1. As Escrituras são a autoridade final. A autoridade final. Vemos que Deus, quando deu os mandamentos a Moisés, mandou que ele preparasse as tábuas que ele escreveu com o seu próprio dedo. Veja bem, Deus falou: Moisés, pega 2 tábuas. Irmão, não era tábua de madeira assim, não era lá no marcenaria, corta 2 tábuas que eu vou subir agora. Não, é esculpida em pedra. Era um trabalho duro para fazer, não tinha pedra, era pedra, uma rocha, tinha que ir lá cortar e tirar as pedras grossa, quadradinha, assim, retangular, para levar para o monte, para Deus escrever. Era pedra, pedra, pedra. Então ele
Deus mandou Moisés então preparar as tábuas de pedra, para escrever com o seu próprio dedo, ou seja, escritas pelo próprio Deus, o próprio Senhor fez questão de escrever, registrar, para ser lembrado, para não ser alterado, para que fosse de fácil acesso e de mais fácil obediência, e que como conhece o homem, sabia da sua facilidade em alterá-la. O povo já ia querer dar uma mudadinha nas escritas lá. Se Moisés escreve, quem sabe do jeito dele, iam querer já mudar alguma coisa. Não, assim, isso não está 100% certo. Mas como foi Deus que escreveu, saiu perfeito, ninguém podia fazer alteração. Era perfeita a escrita. E Deus sabendo, porque Deus já vinha lá do deserto, irmão, com o povo murmurando, o povo reclamando, o povo falando tanta coisa, Deus sabendo tudo isso, Deus falou, não, deixa que eu mesmo vou escrever os 10 mandamentos à tábua. Eita glória! Deus é bom, né, irmãos? Vamos em frente. Tanto é que as tábuas ainda estão guardadas dentro da arca do concerto, que será achada por nós quando da nossa reunião com o Senhor. Um dia eu quero ver essas tábuas aí. Eu quero ver lá no céu. Eita glória! É assim, meus irmãos. Vamos lá. 7.2. Problemas com a rejeição à inerância. Tem pessoas que rejeitam a autenticidade, rejeitam que a palavra de Deus é aquilo, sabe? Então, vamos terminar aqui, vamos mais para o outro lado e vamos para o café, o suco, já está chegando chuco. Vamos lá. Problemas então com a rejeição. Sem a inerância, ao imitar Deus, vamos mentir intencionalmente em questões secundárias. Sem a inerância, será que podemos confiar em tudo que Deus diz? Sem inerância, faremos da nossa mente humana um padrão de verdade maior que de Deus? Será que nós conseguimos fazer coisa melhor que Deus? É uma bobagem. Sem inerância, e com alguns pequenos itens errados, vamos partir para afirmar que determinadas doutrinas fundamentais também estão erradas? Não. Então a inerância, a palavra de Deus, a sua perfeição, ela é o que nos mantém. Você pode discutir a Bíblia, você pode confrontar a Bíblia, você pode desafiar alguém pela Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, ela não vai mudar. O Senhor não vai nos envergonhar nunca através da sua palavra. Isso é uma coisa que fica muito clara, irmão. Você nunca vai ser envergonhado na palavra de Deus, porque ela sempre vai se cumprir. A Bíblia diz, passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra não há de passar. Pode passar tudo, mas a palavra que Deus falou, que está registrada, irmão, ela vai se cumprir. E a Bíblia diz que todo o joelho dobrará e toda língua confessará. Então vai se cumprir também. Quem não quer se dobrar hoje, irmão, aquele dia não tem desculpa, vai se dobrar. Vamos pelo menos. O que quer dizer essa palavra inerência? É que eu falei antes, irmão. Inerência é uma coisa, é a autenticidade da Bíblia, é a certeza da Bíblia, é não ter dúvida na Bíblia. Como eu falei antes, vamos ouvir agora a inerente palavra. Inerente é inerência, a mesma coisa, é o mesmo significado. É a autenticidade, é a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. 8.0, a clareza da Bíblia, a definição de clareza. A Bíblia é escrita de forma que todas as informações que interessam o homem para a sua salvação, encontro, intimidade e relacionamento com Deus, encontram-se bem claramente expostas na Escritura, e podemos ainda definir da seguinte forma: afirmar que as Escrituras são claras é dizer que a Bíblia está escrita de modo que seus ensinamentos podem ser compreendidos por todos os que lerem em relacionamento com Deus e aplicando em sua vida, certo? Então, a Bíblia, irmão, tem tudo isso aí, ó. Ela é clara, ela provoca em nós salvação, ela provoca no homem intimidade, ela provoca em nós o encontro com Deus, é a palavra de Deus. Vamos até essa página aqui, depois nos pôr para o intervalo, né? Esses dois tópicos ainda aqui. Não, só o 8.2. 8.2, a Bíblia afirma sua própria clareza, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Deuteronômio 6, 6, 7. Essa passagem fala sobre a clareza e a nossa responsabilidade diante da palavra clara. Por outro lado, vemos que a palavra é dirigida aos povos e não a determinadas pessoas, ou seja, a todos os que estão com o sentimento de aprender de Deus. De acordo com o Salmo 19, 7, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Já o Salmo 119, 130 diz: a revelação de tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Ainda em outra passagem, a Bíblia nos diz que o povo de Deus erra porque lhe falta o conhecimento das Escrituras. Ele não conhece o poder de Deus. O que a Bíblia diz? Erreis por não conhecer as Escrituras. Então, quando nós erramos como cristão, irmão, é porque nós temos pouco conhecimento bíblico, ou porque não estamos praticando o conhecimento bíblico. Então, quanto menos nós erramos, irmão, mais nós se aproximamos de Deus. Irmão, perfeito, o dia que o Senhor olhar para ti assim, ó, esse camarada está perfeito, ele vai fazer assim com você: vem para cá, chegou a tua vez de vir morar comigo. Não existe perfeição aqui, nós estamos numa trajetória, uma busca de aperfeiçoamento. Como é que nós vamos se aperfeiçoando, irmão? Se aproximando de Deus. Quanto mais perto de Deus, menos nós erramos. Quanto menos você erra, mais reto você vai ser. Quanto mais reto você vai ser, mais próximo tu está da salvação. E assim por diante. Amém, meus irmãos? Vamos para o intervalo agora.